O rapaz abriu uma caixa suspeita, e ficou chocado ao ver uma criança lá dentro. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Lucas se encolheu ao lado da janela quebrada, olhando para o pátio desolado, cheio de lixo e água parada. O vento assobiava pelas frestas da parede como suspiros persistentes do passado. A favela da Rocinha, onde ele morava, não era diferente de um cemitério esquecido no coração do Rio de Janeiro, um lugar onde as pessoas apenas existiam para definhar. Ele puxou o cobertor rasgado sobre os ombros, o cheiro de mofo e coisa velha subindo forte. Naquele apartamento com menos de 10 metros quadrados, Lucas vivia sozinho, ou melhor dizendo, sobrevivia vagando de dia em dia com uma refeição de pão seco e água da torneira. O único aquecedor elétrico havia quebrado desde o inverno passado, e os vizinhos nem se importavam com um homem solitário como ele. Lucas, ainda tá vivo aí? A voz zombeteira da velha Ana, vizinha de porta, ecoou. Tô respirando, então tô vivo. Não precisa se preocupar, respondeu Lucas secamente, sem tirar os olhos da janela empoeirada. Preocupar? Eu é que tenho medo de você morrer aí dentro e só descobrir em dias depois. A velha deu uma risada rouca e bateu a porta com força. Lucas nem reagiu. Já estava acostumado com olhares de desprezo e palavras cruéis desde pequeno. Cada dia era uma batalha entre continuar respirando ou acabar com tudo de uma vez. Lembranças da infância voltaram de repente. Ele se lembrou das manhãs frias no orfanato Lar São Francisco, onde as freiras eram tão geladas quanto estátuas de pedra. Endireita essa postura, moleque sem pai! Gritava uma freira em sua memória, puxando o cabelo de Lucas até sua cabeça se inclinar à força. Sua mãe fez certo em te abandonar. Ninguém quer criar lixo como você. Dizia Sérgio, um garoto mais velho, empurrando Lucas com força num canto do refeitório. Você não é gente. Você é lixo, sussurrava Maria, menina do mesmo quarto, antes de cair na gargalhada. Na época, Lucas apenas cerrava os punhos e rangia os dentes. As lágrimas molhavam seu travesseiro todas as noites, mas nunca houve quem as enxugasse. Ele era trancado na câmara fria quando cometia erros, ficava sem comida por não saber orações, tinha as calças puxadas pelos colegas no pátio para ser humilhado e ridicularizado. Você está aqui porque merece ser abandonado, entendeu? Dizia com frieza a freira Teresa, diretora do orfanato, quando ele perguntava pela mãe. Ninguém jamais contou quem era seu pai ou sua mãe. Só havia uma única foto antiga que ele guardava debaixo do travesseiro, o rosto de uma mulher jovem com olhos puxados e cabelos castanhos avermelhados. Sofia, o único nome escrito no verso, junto a uma frase rabiscada, de me desculpe, mamãe não pôde. Desculpe? Não pôde? Lucas já havia se perguntado isso milhares de vezes. Não pôde amar o próprio filho? Não pôde abraçá-lo uma vez antes de ir embora? Não pôde dizer uma única palavra sincera? E assim ele foi deixado como um filhote doente jogado na rua, crescendo num mundo sem afeto. Quando atingiu a idade para deixar o orfanato, Lucas saiu para o mundo de mãos vazias. Conseguiu emprego como garçom de bar, panfletador, carregador ou qualquer coisa para não dormir na rua. Mas em todo lugar era recebido com olhares de julgamento. Você é filho de mãe solteira, né? Perguntou certa vez João, um colega de restaurante. Dizem que cresceu em orfanato e deve ser bom de roubo, né? Zombou o outro. Lucas suportava tudo calado. Ninguém sabia que, lá no fundo, ele também queria viver como uma pessoa comum, ter uma casa, uma refeição decente, alguém esperando por ele. Mas o que recebia de volta era apenas solidão e angústia. Uma única vez na vida ele se permitiu amar, foi quando conheceu Marta, a vendedora de livros usados na livraria da Avenida Paulista. O sorriso dela fazia Lucas se sentir alguém de valor. Mas, embora amasse Marta de verdade, ele nunca teve coragem de contar seu passado, com medo de ver o mesmo nojo surgir nos olhos dela, como em todos os outros. Escolheu o silêncio, construindo uma confiança frágil como um castelo de areia. O vento assobiando na porta trouxe Lucas de volta à realidade. Ele se levantou, pegou um pouco de água fria para aliviar a garganta seca. Um rato enorme correu entre seus pés e ele nem se assustou.
Tudo naquele lugar era velho, insensível como sua própria vida. O telefone tocou. Uma voz familiar ecoou Rafael, o único amigo que ele ainda mantinha desde o orfanato. Lucas, tudo certo contigo? Certo? Ainda tô vivo. Lucas respondeu com sarcasmo. Ouvi dizer e que a Marta vai se casar com um cara chamado Guilherme. Acredita nisso? Rafael disse com hesitação. Lucas apertou o celular com força, ficou em silêncio. Seu coração parecia ser espremido por dentro. Marta era a única luzinha no fim do túnel e agora ela também se apagava. Rafa, e você já se sentiu como se o mundo tivesse te amaldiçoado? Perguntou, a voz embargada. Já. Também já quis morrer. Mas aí pensei, e se eu morrer, eles vencem, respondeu Rafael, com voz firme. Lucas assentiu, mesmo sabendo que Rafael não podia vê-lo. Sabia que ainda não estava morto mas também nunca havia vivido. Quando a noite caiu, Lucas deitou-se silenciosamente no colchão velho, olhando o teto mofado. Um barulho estranho ecoou no corredor, som de metal sendo arrastado pelo chão. Ele nem se levantou para ver. Aquele prédio vivia com brigas, portas quebradas, crianças chorando por apanharem dos pais. Ninguém interferia. Todos estavam ocupados sobrevivendo em seus próprios infernos. Lucas fechou os olhos, mas os pesadelos voltaram. O mesmo de sempre. Ele se via trancado na sala fria, cercado por risadas cruéis. Corria, mas não conseguia fugir das vozes que o perseguiam. Bastardo. Rejeitado pela mãe. Lixo humano. Ele acordou sobressaltado, o corpo coberto de suor frio. O vento ainda soprava pela fresta da porta. Lucas sussurrou, por que tinha que ser comigo? Ninguém respondeu. Ninguém nunca respondeu. Naquela tarde, o céu do Rio de Janeiro estava estranhamente cinzento. Nuvens carregadas pairavam sobre a favela como se anunciassem algo ruim prestes a acontecer. Lucas estava revirando um latão de lixo atrás do mercado, procurando restos de legumes ainda aproveitáveis, quando uma voz atrás dele o fez se assustar. Lucas, chegou uma encomenda para você. Era Antônio, o carteiro da área, um homem de meia idade, barrigudo e com uma voz que sempre carregava desprezo. Lucas virou-se, arregalando os olhos ao ver o homem carregando uma caixa de madeira velha, envolta num pano de estopa mofado. Antônio largou a caixa no chão com força, levantando poeira que fez Lucas tossir. Pra mim. Lucas hesitou. De quem é? Não sei. Só cumpro ordens. Tem teu nome aqui. Antônio deu de ombros e enfiou na mão dele um papel dobrado. Tem carta também. Boa sorte, e você vai precisar. E virou as costas, indo embora sem olhar para trás. Lucas pegou a carta. A letra era trêmula, irregular. No primeiro segundo, seu coração já apertava. Aquela caligrafia, ele já tinha visto antes. Seus olhos grudaram na primeira linha. Lucas. Eu sei que você me odeia. Mas não tenho mais ninguém. Esta é, e sua sobrinha. As mãos de Lucas começaram a tremer quando ele lentamente abriu a caixa de madeira. A tampa rangia ao levantar, e naquele instante, o mundo ao seu redor pareceu congelar. Dentro, havia um recém-nascido. Uma menina, pequena de dar medo, enrolada num pano desbotado. Seu rosto estava pálido, os lábios rachados, os olhos fechados e a respiração tão fraca que parecia se apagar a qualquer instante. Meu Deus! Lucas recuou, a voz embargada de choque. Não, e não pode ser. Ele continuou lendo a carta com as mãos trêmulas. O nome dela é Laura. Eu não posso ficar com ela. Estou velha, estou cansada. Entrego ela a você. Sofia. Um choro fraco soou da caixa. Laura se mexeu, os lábios se movendo sem som. Ele segurou a cabeça, murmurando como um louco, por que comigo? Por que ela ainda brinca comigo desse jeito? Lucas entrou no apartamento, apertando a caixa contra o peito.
Colocou-a num canto do quarto e recuou como se temesse que aquilo fosse uma bomba prestes a explodir. Naquele momento, alguém bateu à porta. Era Joana, a mulher do andar de cima, que às vezes vendia pão velho para os pobres. Lucas, o que foi esse grito todo? Ela franziu a testa. Eu ouvi choro de criança. Lucas entreabriu a porta, o olhar perdido, viu, e eu também tô tentando entender. Joana viu a caixa. E viu Laura. Ficou boquiaberta, e mais que diabos é isso? Um bebê. Deixaram numa caixa. Mandaram pra mim, Lucas disse como se contasse uma piada. Santo Deus, Lucas. Joana entrou, examinou a criança. Ela tá morrendo de fome. Você não percebe? Eu não sei o que fazer. Gritou Lucas. Nunca cuidei de ninguém. Nem sei se sou humano ou um monstro. Joana olhou para ele pela primeira vez, seus olhos não mostraram desprezo, mas surpresa. Lucas, você não pode deixar essa menina morrer. Eu não quero. Murmurou Lucas. Mas ela, e a Sofia, e ela me abandonou. Agora abandona essa criança. E eu é que tenho que pagar. Joana balançou a cabeça, irritada, mas sem dizer mais nada. Entregou a Lucas uma lata de leite em pó e uma mamadeira velha. Dá isso pra ela. Se ela morrer, você vai direto pra cadeia. Lucas olhou para Laura, tremendo no pano fino. Suas mãos desajeitadas prepararam o leite sob as instruções de Joana, derramando gotas por todo lado. Laura tomou um pouco e adormeceu. Lucas olhou para aquela criaturinha minúscula, e um sentimento estranho lhe subiu ao peito. Não era amor, mas medo. Eu não quero me apegar a você, sussurrou. Eu não quero ser abandonado de novo. Naquela noite, Lucas não dormiu. Sentou-se em um canto da casa, com a carta nas mãos, os olhos fixos na caixa. Na manhã seguinte, Rafael apareceu. Assim que entrou, ficou paralisado ao ver o bebê dormindo sobre o pano velho. Lucas, que porra é essa? Lucas contou tudo, a voz rouca de tanto não dormir. Ela te mandou essa criança? Depois de tudo o que aquela mulher fez? Rafael balançou a cabeça, revoltado. Ela enlouqueceu de vez? Talvez. Mas acho que eu também tô ficando louco, respondeu Lucas. Eu não sei o que fazer. Não tenho dinheiro, não tenho ninguém do meu lado. Lucas, talvez isso seja uma oportunidade para você. Oportunidade? Lucas deu uma risada seca. Eu tô vivendo no fundo do poço. Ninguém me ajuda. E agora tenho uma vida para proteger. Que oportunidade? Rafael ficou em silêncio. Depois de um tempo, apenas colocou a mão no ombro do amigo. Pelo menos, não deixe ela morrer como você morreu por dentro. Lucas olhou para Laura. Aquela criança frágil, tão indefesa, carregava uma corrente de tragédia que atravessava gerações. Rafa, se eu morrer, você leva ela para outro lugar, tá? Disse ele, baixinho. Para com isso, idiota, respondeu Rafael, com os olhos marejados. Eu não vou deixar você morrer. E você também não vai desistir. Mas no fundo, Lucas sabia que aquilo era apenas o começo. Aquela caixa não trazia apenas uma vida, trazia de volta um inferno que ele pensou ter enterrado há muito tempo. Por que você tá chorando agora, hein, Laura? Gritou Lucas, exausto, segurando a cabeça enquanto o choro da criança ecoava sem parar pela kitnet. Há 3 noites seguidas Lucas não dormia há mais de 1 hora. Laura acordava a cada 20 minutos, chorando como se algo perfurasse o peito dela. Toda vez era a mesma coisa. Lucas se jogava da cama, preparava leite, trocava a fralda, ninava, gritava, e depois chorava junto. Eu não aguento mais, murmurou, caindo ao lado da cama. Os olhos fundos, olheiras escuras, o rosto encovado. O cômodo fedia a leite azedo, fraldas sujas e suor de quem não tomava banho havia dias. A pia da cozinha estava entupida de pratos e talheres. Havia manchas de leite no chão misturadas ao sangue nos dedos de Lucas, cortados ao abrir a lata de leite em pó.
Bateram na porta. Lucas abriu só um pouco, revelando seu rosto arrasado. Era Joana. Você tá parecendo um morto-vivo, ela fez careta. Ela ainda tá chorando? Sem parar. Não come, não dorme. Eu não sei o que tá acontecendo. Joana entrou, olhou em volta com tristeza. Pode ser cólica. Tenta segurar ela assim, de barriga para cima, e balançar desse jeito. Lucas tentou, mas suas mãos tremiam tanto que quase deixou Laura cair. Ele a abraçou e caiu no choro. Joana, eu vou morrer, eu não tô aguentando. Ela suspirou fundo. Você precisa de um médico. E com que dinheiro? Lucas deu uma risada amarga. Joana ficou em silêncio. Depois tirou um pequeno frasco do bolso. Isso pode ajudar a aliviar a dor da barriga. Roubei da clínica comunitária. Mas não conta pra ninguém. Lucas pegou o frasco, assentindo com um aceno leve. Obrigado, eu te devo uma. Mas não deixa ela morrer. Senão, esse bairro inteiro vai te queimar vivo no meio da rua. Lucas assentiu. Ele sabia. Boatos na Rocinha se espalhavam mais rápido que vírus. E eles já tinham começado. Dizem que ele tem um filho bastardo, murmurou uma mulher gorda chamada Camila, cochichando com outra quando viu Lucas descendo com Laura para comprar leite. A namorada largou, agora ele fica aí, coitada da menina, comentou a outra. Ou será que ele sequestrou? A cara desse cara não me engana, disse Miguel, que vivia bebendo na esquina. Os sussurros seguiam Lucas até a porta da pensão. E não demorou para chegarem aos ouvidos da pessoa que ele mais temia, e Marta. Marta apareceu naquela mesma tarde. Ela entrou sem bater enquanto Lucas tentava fazer Laura dormir. Lucas, sua voz era afiada como navalha. Me diz agora, isso é verdade? Lucas levou um susto. O quê? A menina. É sua filha? Não. Gritou ele. Marta o encarou com raiva. Dormiu com alguém e abandonou depois, foi isso? Você mentiu pra mim? Eu achei que você fosse diferente. Não. Eu fui forçado. Eu não sabia de nada. Me escuta, por favor. Escutar o quê? O bairro inteiro tá dizendo que você largou sua namorada grávida e agora não tem como sustentar o filho. Lucas apertou os punhos, os olhos vermelhos. Eu nunca fiz isso. Eu também fui abandonado. Igualzinho a essa criança. Você não entende. Tem razão. Eu não entendo gente mentirosa, disse Marta com frieza. Achei que você fosse uma boa pessoa. Me enganei. Não vá embora. Lucas correu até ela, mas Marta já tinha dado as costas. O som da porta batendo foi como uma lâmina cortando seu peito. Lucas caiu no chão, abraçando a cabeça, murmurando como um louco. Por que comigo? Por que todo mundo vira as costas? Naquela noite, Laura chorou sem parar. Lucas a segurava nos braços, suando como em febre, a cabeça latejando. O que eu fiz de errado? Eu pedi para nascer? Eu pedi para ser abandonado? Gritava para o vazio. Por que eu tenho que cuidar dela? A raiva explodiu. Ele quase atirou a mamadeira contra a parede, mas parou ao ver os olhos grandes e assustados de Laura. Desculpa, desculpa, sussurrou ele, abraçando a menina e chorando. Eu não sou um monstro. Na manhã seguinte, Lucas foi até a padaria onde trabalhava, a padaria Esperança, na esperança de conseguir mais horas de trabalho para comprar leite. Mas o dono, seu Tiago, já o esperava com expressão fria. Lucas, sinto muito. Mas você não precisa vir mais. Lucas ficou paralisado. O quê? Por quê? Os clientes reclamaram. Estão dizendo que você tem uma filha bastarda, que largou a mãe dela. Ninguém quer te ver aqui. Mas isso não é verdade. Gritou Lucas. Eu não fiz nada. Eles não sabem de nada. Eu também não sei.
Mas não posso deixar a reputação da padaria ser prejudicada, disse Tiago, impassível. Vou pagar seu mês. Agora vá. Lucas saiu da padaria como um zumbi. Começou a chover fininho, mas o frio cortava como faca. Sua camisa ficou encharcada, os pés escorregavam na calçada suja. Ele já nem sabia para onde estava indo. Lucas! Gritou Rafael do outro lado da rua. Tá maluco? Tá todo molhado. Lucas levantou o rosto, os olhos sem vida. Me mandaram embora. Merda. Por causa da criança? Eu não tenho mais nada, Rafa. Volta comigo. Eu vou fazer alguma coisa para comer. Você não pode deixar ela passar fome. Lucas soltou uma risada seca. Ela ainda tá chorando. Talvez ela me odeie. Como todo mundo. Rafael apertou seu ombro. Não. Ela precisa de você. Assim como você precisava de alguém e não teve. Lucas olhou para o amigo e desabou em pranto. No meio da chuva, parecia uma criança perdida, sem ninguém no mundo. Chora, cara, ainda tem vida em você, murmurou Rafael. Lucas voltou pro quarto anestesiado. Laura ainda chorava. Tudo parecia um ciclo sem saída, e choro, fome, desprezo, desespero. Ele empurrou a porta de ferro enferrujada e saiu para o beco apertado, carregando a cestinha de pano onde Laura dormia. O céu do Rio naquele dia não tinha chuva, mas era mais cinzento do que em dias de tempestade. O ar sufocante parecia igual aos olhares acusadores ao redor. Vai sair com ela de novo, é? Gritou Dona Ana do terceiro andar. Lucas não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e andou mais rápido. Desgraçado, rosnou Ana. Deve estar indo largar a menina em algum canto, né? Um homem como esse não serve nem para cuidar de si mesmo, imagina de criança, comentou o velho João do térreo ao vê-lo passar. Cômico pensar nisso. Lucas apertou com força a alça da cesta, os lábios cerrados. Sua respiração acelerava, o coração batia descompassado. Na mercearia da esquina, onde Lucas costumava comprar leite fiado, a recepção foi diferente. Teresa, a dona, foi direta. Hoje não tem fiado, Lucas. Aqui não é instituição de caridade. Só uma lata de leite. Eu pago semana que vem. Semana que vem? Ela riu. Você ainda vai estar vivo até lá? Por favor, Teresa, ela só tem algumas semanas de vida. Devia ter pensado nisso antes de enfiar o pau em alguém. Agora aguenta. Lucas travou. Saiu da mercearia com os ombros caídos, abraçado à cesta vazia como se carregasse um fardo de vergonha. Naquela noite, Lucas bateu na porta de Rafael, o único em quem ainda podia confiar. Rafael abriu, os olhos vermelhos de cansaço, mas deixou que ele entrasse. E agora, o que foi? Perguntou, a voz carregada. Não querem mais vender fiado, você tem algum trocado? Rafael olhou para Laura, dormindo profundamente na cestinha. Acabei de pagar a luz. Tenho R$ 3. Não dá nem para leite, Lucas. Lucas assentiu, sem culpa. Eu entendo. Rafael puxou uma cadeira e se sentou em frente a ele. Você acha que consegue continuar vivendo assim por quanto tempo? Não por muito mais, Lucas respondeu com um sorriso amargo. Também não tô esperando nada. E a menina? Lucas abaixou a cabeça, a voz embargada. Ela vai morrer por minha causa. Como eu morri por dentro. Na manhã seguinte, quando Lucas saiu com Laura nos braços, encontrou um grupo de pessoas reunidas na frente do prédio. Ninguém dizia nada, apenas o observavam. Então uma mulher de vestido roxo, chamada Inês, deu um passo à frente. Lucas, você tá sujando esse lugar. Eu só tô indo comprar leite. A gente não quer criança chorando à noite. A gente não quer que pensem que aqui mora gente sem moral. A menina não tem culpa. Mas você tem. As crianças daqui começaram a perguntar quem é o pai daquela bebê.
O que você acha que eu respondo pro meu filho? Disse Inês entre dentes. Você pretende ficar aqui para sempre? Miguel interferiu. Ouvi dizer que te mandaram embora da padaria. Agora ainda quer criar uma criança? Melhor ir embora. Ir para onde? Perguntou Lucas, quase chorando. Eu não tenho mais lugar nenhum. Ninguém se importa, Ana gritou da janela. Vai embora logo. Lucas virou de costas, abraçou Laura com força. Sentia o coração se despedaçando. Naquela tarde, ele foi até o restaurante onde havia trabalhado como extra na época da faculdade à casa do Felipe. O dono, Felipe, um homem barrigudo e sorridente, se assustou ao vê-lo. Lucas? Você tá péssimo. Eu preciso de trabalho. Qualquer coisa. Felipe franziu a testa. Me disseram que te mandaram embora da padaria Esperança por causa dessa menina. Não é verdade. Eu não fiz nada de errado. Só fui obrigado a cuidar dela. Lucas apoiou as mãos na mesa, a voz tremendo. Me entende, por favor, disse Felipe em voz baixa. Tenho reputação aqui. Se eu te contratar agora, é como assinar a sentença de morte do meu restaurante. Lucas olhou para ele, os olhos marejados. Por favor. Felipe balançou a cabeça, triste. Me desculpa. Lucas saiu do restaurante com um nó na garganta. Caminhava entre olhares de desprezo e sorrisos debochados. Onde quer que fosse, as pessoas só viam um fracassado, um irresponsável com o castigo ou da vida leviana nos braços. No caminho de volta, um homem estranho se aproximou. Chamava-se Gabriel. Usava uma camisa branca, o cabelo engomado e o olhar afiado. Você é o Lucas, né? Perguntou. Não te conheço. Sou um velho amigo da sua mãe, da Sofia. Lucas gelou. Eu não tenho mãe. Ela me falou sobre você. E sobre a criança. Que situação complicada, né? O que você quer? Achamos que você deveria entregar a menina. Há lugares melhores. Você não tem condições de cuidar dela. Lucas riu com desprezo. Você acha que eu vou entregar ela para vocês? Depois de tudo. Gabriel deu de ombros. Só um conselho. Pensa bem. Você não tem mais nada. Talvez isso seja uma chance de sobreviverem. Lucas cerrou os punhos. Vai embora. Gabriel observou por um instante, depois se virou. Eu volto, disse ele. Naquela tarde, Lucas voltou pro quarto, colocou Laura na cama e olhou ao redor como se visse o lugar pela primeira vez, rachaduras nas paredes, o ventilador rangendo, pão embolorado, garrafa de água vazia. O cômodo era o reflexo exato do que ele sentia por dentro, podre, esgotado. O telefone tocou. Era Marta. Lucas hesitou antes de atender. Lucas, eu vi uma publicação. Alguém escreveu sobre você e a menina. Disseram que você não é o pai biológico. Não. Eu não sou. Então por que tá cuidando dela? Lucas ficou em silêncio por um instante, depois respondeu. Porque se eu não cuidar, quem vai salvar ela desse mundo cruel? Marta engasgou. Me desculpa por ter te julgado. Lucas sorriu com tristeza. Não tem problema. Todo mundo faz isso. Ninguém acredita em mim. É o meu destino. A noite caiu. Lucas levou Laura até a varanda, olhando a cidade iluminada. O som dos carros, das discussões, da TV dos vizinhos. Mas entre todos esses sons, ele só ouvia uma respiração fraca da bebê dormindo em seu peito. Ele sussurrou. Todo mundo pode me odiar. Mas eu não vou te abandonar. Uma lágrima caiu no rosto de Laura. Lucas. Tá fuçando o lixo de novo, é? Gritou seu João do outro lado da rua, ao ver Lucas abaixado atrás do mercado. Lucas não respondeu. Estava pegando metade de uma maçã ainda comível, ao lado de um pedaço de pão embolorado grudado no fundo do tambor.
Não tinha mais um centavo. O leite acabou de manhã. Laura estava na cesta de palha, o rosto minúsculo corado de febre. Como ela tá? Joana apareceu de repente, segurando uma sacola plástica. Lucas só balançou a cabeça. Seus olhos fundos, os lábios rachados. Febre alta. Chorou a noite toda. Os olhos estão inchados, os lábios rachados. Eu não sei quanto tempo mais ela aguenta. Joana olhou para ele por um tempo, depois suspirou. Tô velha, não posso ajudar muito. Mas aqui tem um pouco de arroz que peguei na igreja. Cozinha um mingau ralo. Se vira. Lucas pegou o arroz como se fosse ouro. Obrigado. Joana. Eu não me atrevo a pedir mais nada. Ela ralhou. Cala a boca, idiota. Eu também fui filha bastarda. Mas sobrevivi. Você também vai. De volta ao quarto, Lucas deitou Laura no colchão rasgado, depois foi esquentar água para fazer o mingau. O fogo do botijão quase não pegava. Ele tremia, acrescentou mais água e tampou a panela. O vapor subia denso. Lá dentro, Laura começou a chorar em soluços. Não chora, eu não aguento mais, murmurou Lucas, tentando acalmar. Bateram forte na porta. Lucas abriu uma fresta. Rafael estava ali, ofegante. Você tá bem? Não. Mas ainda tô vivo, respondeu Lucas com um sorriso amargo. Rafael entrou, olhou Laura ofegante. Ela precisa de um médico. Eu não tenho dinheiro. Tem uma clínica gratuita na Rua da Rocinha. Perguntei lá. Mas só atendem se tiver documento comprovando situação de risco. Lucas riu. Eu não tenho nenhum papel. Só essa caixa onde ela chegou. Ninguém acredita em mim. Lucas. Rafael hesitou. Talvez você devesse deixar ela num orfanato. Lucas rosnou. Eu não vou deixar ela viver o que eu vivi. Rafael ficou em silêncio. Entendia. Não havia argumento que convencesse alguém que cresceu sob humilhação e pancadas de que aquele lugar era o seguro. Aquela noite, Lucas não dormiu. Laura ardia em febre, os olhos semicerrados, o corpo tremendo. Ele molhou um pano com água fria e passou na testa dela. Sentou imóvel como uma estátua, a mão apertando o pano até sangrar. Lucas. Laura murmurou, a voz fraca como brisa. Lucas se sobressaltou. Você, falou. Ela não respondeu, mas estendeu a mãozinha e tocou o queixo dele. Lucas desabou em lágrimas. Na manhã seguinte, ele saiu com Laura nos braços, estendendo a mão pelas ruas. Ninguém parava. Alguns lançavam olhares de desprezo. Crianças riam debochadas. Ele é um mendigo com bebê. Que cara horrível. Mamãe disse para não chegar perto de gente assim. Lucas ficou petrificado. Sentou nos degraus da igreja, abraçando Laura com força. Uma velhinha passou e jogou uma moeda sobre ele. Não deixa a menina morrer como um rato, murmurou. Lucas pegou a moeda e a apertou na mão. Era tudo o que ele tinha. De volta ao quarto, procurou o mingau de ontem. Quando serviu, viu larvas se mexendo no meio. Não pode ser. Lucas jogou a tigela na parede. Ela se espatifou. Laura começou a chorar. Cala a boca. Ele gritou. Em seguida, bateu no próprio rosto, em pânico. Me desculpa, eu não queria. Ele abraçou a menina e se sentou no chão, encostado na parede, a cabeça encostada no ombro dela. O quarto parecia encolher, sufocante, escuro, sem saída. No fim da tarde, Ana apareceu como de costume e bateu na porta. Ainda tá vivo? Lucas abriu. Estava esquelético, os olhos apagados. Por favor, a senhora tem um pedaço de pão velho? Ana olhou e torceu o nariz. Não tenho mais nada. E não sou caridade. Só um pedacinho.
Não disse com firmeza. Já te ajudei uma vez. Você só sabe pedir, mas nunca faz nada. Lucas recuou, abaixou a cabeça. A porta se fechou com um estalo gélido atrás dele. Anoiteceu. Não havia leite. Nem mingau. Laura chorava sem som, esgotada. Lucas estava sentado sozinho, encarando a parede rachada. E se eu te deixasse no hospital? Lucas sussurrou. Eu vou embora, e você será salva. Mas logo em seguida, ele mesmo balançou a cabeça. Não, não posso, você é tudo o que me resta. O telefone tocou. Número desconhecido. Lucas atendeu. Lúcia Costa? A voz de uma mulher soou, firme. Sim. Sou assistente social. Recebemos uma denúncia sobre uma criança abandonada vivendo em condições perigosas. O senhor pode explicar? Não. Não é assim. Lucas se desesperou. Eu cuido dela. Faço tudo o que posso. Foi a mãe dela, minha mãe, quem a deixou comigo. Faremos uma vistoria. Se encontrarmos indícios de maus-tratos, o senhor será processado. Espera. Tu. Lucas atirou o telefone no chão, abraçou a cabeça e gritou com força. Naquela noite, Rafael apareceu novamente. Ao ver Lucas encolhido no chão, ficou sem palavras. O que houve agora? Alguém me denunciou pro governo. Acham que eu tô maltratando a Laura. Rafael cerrou os punhos. Quem foi? Lucas sussurrou. Pode ter sido ela. A Sofia. Ela voltou só para apagar minha existência de novo. Você precisa fugir. Não pode deixar que levem a menina. Fugir para onde, Rafa? Rafael ficou em silêncio. Laura dormia nos braços de Lucas, sem mais chorar, apenas respirando com dificuldade. Lucas a colocou no colchão e se virou para Rafael. Você acha que eu devia desistir? Você tá pensando em matar ela? Ou em se matar? Lucas riu sem vida. Não sei. Só sei que não aguento mais. Rafael não respondeu. Apenas colocou a mão no ombro do amigo. Se você cair agora, tudo o que suportou desde criança não vai ter servido para nada. Lucas assentiu, mas seu olhar era vazio como o de alguém que já ultrapassou todos os limites da dor. O interfone tocou ao meio-dia, num dia cinzento. Lucas estava limpando a testa de Laura quando se assustou. Foi até a porta e a entreabriu, esperando ver Rafael ou Joana. Mas não. Diante dele estava uma mulher elegante, cabelo ondulado com perfeição, óculos escuros enormes cobrindo quase todo o rosto. Um casaco de lã bege perfeitamente cortado, bolsa prada no ombro. Os saltos batiam secos no cimento gasto do corredor. Lucas ficou paralisado. Sofia murmurou, como se tivesse engolido gelo. A mulher abaixou os óculos. Os olhos puxados, familiares, brilharam com desdém. Você me reconheceu rápido. O que veio fazer aqui? Sofia sorriu de lado. Só vim ver como está o meu presente. Lucas apertou a mão na maçaneta. Vai embora. Calma. Abre a porta, Lucas. Não vou discutir nesse corredor imundo. Lucas hesitou por um segundo e recuou. 5 minutos. Sofia entrou, olhando em volta com ar de quem avaliava uma lixeira. Meu Deus, é aqui que você chama de lar para um bebê? Torceu o nariz, levantando a barra do vestido ao passar por uma poça do cano quebrado. Você não tem o direito de julgar, rosnou Lucas. Você jogou essa criança fora como lixo, e agora parece fingindo ser uma mãe preocupada? Não me falta com respeito, respondeu Sofia, gelada. Esqueceu que sou sua mãe biológica? Lucas riu, um riso distorcido. Mãe biológica? Você nunca foi mãe. Foi só quem me pariu e me jogou fora. Agora volta pra quê? Pra me destruir de novo. Você não entende. Sofia sentou-se com elegância,
cruzando as pernas. Naquela época eu não tinha escolha. 17 anos, sem dinheiro, sem marido, sem ninguém. Pensei em ficar com você, mas eu queria viver. E eu não merecia viver. Não vim aqui para discutir. Vim para resolver essa história da menina, disse ela, tirando um envelope e colocando sobre a mesa. Aqui tem os documentos de transferência de guarda. Já notifiquei o governo. Se você assinar, não será processado. O quê? Lucas se sobressaltou. Sofia ajeitou os óculos. A voz dela cortava como gelo. Ouviu falar da denúncia de maus-tratos? A polícia pode bater aqui a qualquer momento. Eu tenho contatos. Quando o processo criminal abrir, você vai perder tudo. Mas se assinar e entregar Laura a uma instituição de acolhimento particular, tudo termina bem. Lucas ficou imóvel. Essa instituição é sua? Quase isso deu de ombros. Eles sabem cuidar melhor de crianças do que você. Lucas se aproximou e bateu com força na mesa. Por quê? Por que voltou? Por dinheiro? Vai explorar ela como fez comigo? Sofia estreitou os olhos. O que você acha que eu ganho criando um bebê que só chora e vive na sujeira? Não, Lucas. Isso é pra lavar minhas mãos. Errei com você. Não quero repetir com ela. Tirando ela de mim? Você não serve para ser pai. Não tem emprego, nem casa decente, nem leite suficiente. Acorda, Lucas. Isso aqui não é novela. Gente como você não tem final feliz. Lucas riu amargo. Mas pelo menos eu não abandonei ela. Chega, disse Sofia, levantando-se. A polícia virá em poucos dias. Estou te dando uma escolha. Assine e viva em paz. Ou resista e vá preso. Você decide. Sai da minha casa. Gritou Lucas. Você vai se arrepender, disse Sofia, virando-se e deixando um rastro de perfume forte na atmosfera abafada. 3 dias depois. Batidas pesadas na porta. Lucas abriu. 2 policiais estavam ali, um homem e uma mulher. O homem mostrou o crachá. Sargento Diego Costa. Recebemos uma denúncia de maus-tratos à criança neste endereço. Lucas parou, o sangue gelado. Eu não fiz nada errado. Precisamos verificar o estado da criança, disse a policial, Helena Silva, avançando. Lucas abriu a porta com o coração partido. Laura dormia sobre o cobertor fino. Seus olhos inchados, lábios ainda rachados. Helena se virou. Aparentemente a bebê está desidratada. Pode explicar? Eu não tenho dinheiro, fiz tudo o que pude. Diego anotava. Alguém enviou a denúncia com fotos. O senhor está sendo investigado por suspeita de sequestro de recém-nascido. Não. Gritou Lucas. Foi ela. Minha mãe. Sofia Silva. Ela abandonou a bebê e agora quer me culpar. Helena franziu a testa. Vamos registrar tudo. Mas por enquanto, a criança precisa ir ao centro médico. Não. Por favor, não levem ela. Lucas caiu de joelhos, segurando a perna de Diego. Diego o levantou. É um procedimento necessário. Helena pegou Laura com cuidado, suspirando. Se ficar provado que você é inocente, ela será devolvida. Lucas chorava desesperado. Ela é tudo que eu tenho. 3 horas depois, Lucas estava encolhido na delegacia. A cabeça girava, os olhos vazios. Uma assistente social chamada Clara Ribeiro entrou. Senhor Lucas? Ele levantou os olhos. Fui designada como mediadora. A situação é grave. A bebê está com febre alta e sinais de desnutrição. Há testemunhas dizendo que o senhor pedia esmolas na rua. Porque eu não tinha ajuda. Eu nunca machuquei ela. Precisamos de provas, Lucas. Ninguém pode se declarar tutor legal sem documentos.
Lucas trêmulo, mordeu os lábios. Eu tenho uma carta. Da Sofia. Veio com a caixa de madeira. Ela diz que a bebê é minha sobrinha. Ainda tem essa carta? Lucas assentiu. Está no quarto. Tá rasgada num canto, mas dá pra ler. Clara anotou algo. Vamos verificar. Mas pode levar dias. Durante esse tempo, a bebê ficará no abrigo. Lucas baixou a cabeça sobre a mesa. Você tem filhos, Clara? Sim. Um menino de 6 anos. Se alguém arrancasse ele dos seus braços, o que você sentiria? Clara ficou em silêncio por um longo tempo, então disse baixinho. Eu entendo. Mas tenho que fazer meu trabalho certo. Lucas voltou para o quarto vazio, agora sem o choro de Laura. O silêncio era assustador. Ele olhou o cesto vazio, depois se sentou no chão, abraçando a cabeça. Você venceu, Sofia, você sempre vence. Lucas deitou-se no chão frio, a cabeça apoiada no cesto onde Laura dormia. As 4 paredes pareciam desabar. O quarto, que já era sufocante, agora era um túmulo. Uma voz seca e cruel ecoou dentro de sua mente. Você nunca teve nada. Nunca foi nada. É lixo, como sempre disseram. Ele fechou os olhos. A imagem de Laura surgiu, a mãozinha apertando seu dedo na primeira vez que ela abriu os olhos. O sorriso leve enquanto dormia. O choro agudo de madrugada. Tudo agora se foi. Batidas na porta. Lucas não se mexeu. Lucas! Abre a porta. A voz de Rafael soou, aflita. Ele continuou imóvel. Lucas! Você tá me ouvindo? Rafael bateu mais forte na porta. Acabei de voltar do centro médico. Depois de alguns segundos, a porta se entreabriu. Lucas estava ali, como um cadáver ambulante. Laura, como ela tá? Perguntou, com a voz rouca. Rafael entrou, olhando ao redor. Conversei com uma enfermeira que conheço, Beatriz. Ela disse que o estado da Laura está sendo estabilizado, mas a febre ainda é alta. Estão aplicando soro. Mas o quê? Lucas sussurrou. Eles querem transferi-la para um lar adotivo. E, se você não provar vínculo familiar ou apresentar pedido de guarda, vão iniciar o processo de adoção emergencial. Lucas virou o rosto. Eu perdi. Não. Você não vai desistir. Rafael agarrou os ombros dele e o sacudiu. Você disse que não queria que ela vivesse o que você viveu. E agora vai abandoná-la. Lucas deu uma risada amarga. Eu nem consigo me sustentar. Naquela noite, Lucas vagou pelo Parque Ibirapuera. O inverno deixava os galhos secos parecendo mãos magras estendidas em desespero. Sentou-se num banco gelado, abraçando os ombros. Ao redor, casais, idosos fazendo caminhada, crianças de bicicleta. Ele era uma mancha suja no meio de um cenário pacífico. Um homem em situação de rua sentou ao seu lado, o olhar turvo. Também perdeu alguém? Perguntou o homem. Lucas assentiu. Filha? Não, irmã. Mas para mim ela era o mundo. Lucas então perguntou. O senhor já quis desaparecer? O outro assentiu. Todos os dias. Mas aí pensei, se eu morrer, ninguém vai saber. Ninguém vai ligar. Então sigo vivo. Vai que um dia alguém me veja como gente. Lucas chorou em silêncio. De volta ao quarto, ele se sentou diante do espelho, olhando o próprio reflexo, cabelos colados de sujeira, barba por fazer, olhos sem brilho. O homem do espelho não era mais ele. Abriu a gaveta e pegou uma pequena faca, a única coisa que restava do tempo em que trabalhou como auxiliar de cozinha. A encostou no pulso, a mão tremia. Só um pouco de pressão e tudo acaba. Nesse instante, o celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Laura chamou seu nome no sonho. Beatriz.
A faca caiu no chão. Na manhã seguinte, ele procurou Rafael. Preciso da sua ajuda. Rafael ficou surpreso. O quê? Vou lutar. Pela Laura. Você pode tirar uma foto da carta que a mulher deixou na caixa? Tenho. Mas está rasgada, a assinatura sumiu. Não importa. Eu vou provar tudo. Não vou deixar ela cair nas mãos de gente como a Sofia. Eles foram ao centro social na Avenida Brasil. Uma recepcionista chamada André os atendeu. Precisamos falar com quem cuida do caso da menina chamada Laura, disse Lucas. André olhou da cabeça aos pés, desconfiada. Seu nome? Lucas Silva. Um momento e ela entrou. 5 minutos depois, apareceu uma mulher por volta dos 40 anos, camisa branca, crachá, de Marina Santos, supervisora social. O senhor é o acusado? Perguntou Marina. Sou o abandonado. E agora, o culpado? Lucas respondeu firme. Rafael interveio. Temos uma carta manuscrita de uma mulher que se apresenta como avó da criança. Ela também é mãe biológica do Lucas. Queremos protocolar um pedido de guarda provisória. Marina franziu a testa. Esse pedido leva tempo para ser analisado. Nós não temos tempo. Lucas gritou. Se alguém adotar Laura antes, nunca mais verei ela. Marina suspirou. Vou encaminhar. Mas não prometo nada. 3 dias depois. Lucas recebeu uma ligação. Senhor Lucas? Aqui é a Marina. Precisamos que o senhor compareça ao centro. Há algo que precisamos discutir. Lucas correu até lá. Rafael o acompanhou. No centro, Marina entregou um maço de papéis. Seu pedido está em análise. Mas por enquanto, Laura poderá vê-lo. Lucas desabou sobre a mesa. Obrigado, obrigado. Mais cuidado, disse Marina, séria. Sofia contratou um advogado. Quer processar o senhor por sequestro. Não tenho medo, Lucas sussurrou. Já vivi no fundo do poço. Agora, não tenho mais nada a perder além dela. Ele entrou na sala de cuidados intensivos. Laura estava deitada, pele pálida, olhos semicerrados. Beatriz, a enfermeira conhecida, sorriu ao vê-lo. Ela te esperou o tempo todo, disse Beatriz. Lucas se aproximou, segurou a pequena mão dela. O papai chegou, ele disse baixinho. E jura que não vai mais embora? Laura franziu a testa, depois piscou devagar e soltou um sopro fraco. A mãozinha apertou o dedo dele leve, mas firme. Lucas chorou. Naquela noite, de volta ao quarto, pegou o celular e começou a digitar. Meu nome é Lucas Silva. Eu não sou um sequestrador. Sou alguém que foi abandonado, desprezado pela sociedade, rejeitado pela própria mãe. Mas hoje, quero contar minha história. E a de Laura. Ele postou no redes sociais. Junto, anexou a foto da caixa de madeira, a carta rasgada e imagens de Laura no hospital. Não esperava muito. Mas, no fundo, sabia, era a primeira vez que lutava por algo que realmente importava. Lucas ficou sentado à janela a noite toda. A luz amarelada do poste iluminava seu rosto magro, os olhos vermelhos de cansaço e lágrimas. Ao lado, o celular velho, a tela rachada ainda mostrava o post recém-publicado. O vento frio do início do inverno carioca soprava pela janela, como dedos gelados cutucando um corpo já exausto. Ele achou que apagaria ali mesmo, mas então, o celular vibrou. Mensagem de Beatriz. Senhor Lucas, sua publicação viralizou. Dá uma olhada. Com as mãos trêmulas, ele abriu a rede social. O coração disparou. Aquela postagem já passava de 2.000 compartilhamentos. Mais de 7.000 curtidas. Comentários brotavam como uma enchente. Não acredito que trataram você assim. Tem meu apoio. Você é um pai de verdade, mesmo sem ter gerado a menina. Sofia tem que pagar por isso.
Que mulher cruel! Lucas levou a mão à boca, soluçando. Não sabia o que o emocionava mais, a solidariedade dos desconhecidos ou o simples fato de, pela primeira vez, alguém acreditar nele. Na manhã seguinte, Rafael entrou arrombando a porta, eufórico. Você viu? A internet explodiu. Dezenas de sites de notícia compartilharam tua história. Até repórter me ligou. Lucas ficou sem reação. Rafael bateu em seu ombro. Temos que aproveitar isso. Vou te ajudar a reabrir o pedido de guarda. Mas se eles não acreditarem? Acha que você tá sozinho? Rafael mostrou o celular. Olha isso. Tem gente querendo doar leite. Outros oferecendo pagar advogado. Você não tá mais sozinho, Lucas. Lucas olhou a tela. Um perfil chamado @Mães Livres havia mandado mensagem. Somos uma organização de apoio a pais solo vítimas de violência e injustiça legal. Queremos apoiar você. Naquela tarde, Lucas e Rafael voltaram ao Centro de Assistência Social para falar com Marina Santos. Ela se surpreendeu ao vê-los com uma pilha de documentos e um grupo de 3 pessoas, uma advogada voluntária, uma representante da @Mães Livres e Beatriz, a enfermeira. Não imaginei que isso ganharia tamanha repercussão, Marina suspirou, folheando os papéis. Vim reapresentar o pedido de guarda provisória. E também denunciar Sofia Silva, por abandono da neta e tentativa de calúnia contra mim, disse Lucas com firmeza. Seus olhos já não tinham medo. Beatriz interveio. Sou testemunha. Recebi a Laura no hospital. Estava fraca, mas sem sinais de maus tratos. Ele nunca a machucou. Só era pobre. E sozinho. A advogada, uma mulher chamada Larissa Cruz, entregou um novo dossiê. Aqui está uma cópia da carta manuscrita, com análise de caligrafia comprovando que a letra bate com a assinatura antiga de Sofia Silva. Temos parecer técnico. Marina ficou em silêncio por um bom tempo, depois assentiu. Vou encaminhar isso para instâncias superiores. Mas saibam, ainda há um obstáculo. Sofia? Lucas perguntou. Marina confirmou com a cabeça. Ela está pedindo guarda temporária. Alegando querer reparar erros do passado e garantir o bem-estar da criança. Rafael bufou. Parece roteiro de novela barata. Vamos provar que ela representa uma ameaça, afirmou Larissa com firmeza. 2 dias depois, Lucas recebeu permissão para visitar Laura. A menina foi trazida até a sala em um pequeno berço com rodinhas. Quando viu Lucas, seus olhos se arregalaram. Um segundo. E então, suas mãozinhas se estenderam na direção dele. Lucas ficou sem palavras. Aproximou-se, pegou a menina nos braços. Laura, papai tá aqui. Ela mexeu os lábios, sem conseguir falar, mas encostou a testa no peito dele. Lucas sentiu seu coração bater com força como nunca antes. Beatriz estava do lado de fora da sala, virando o rosto para enxugar as lágrimas. Essa cena já vale como um final feliz, ela disse a Rafael, que estava ao lado. Ainda não. Rafael balançou a cabeça. Falta derrubar a serpente venenosa. Naquela tarde, um vídeo viralizou nas redes sociais. Era de um homem chamado Ismael Ferreira, ex-motorista particular de Sofia. Na gravação, sua voz tremia. Eu vi a dona Sofia obrigar a filha mãe biológica da Laura a não ficar com a menina. Quando ela resistiu, foi agredida, trancada em casa por 2 dias. Depois, ouvi dizer que ela morreu de hemorragia e ninguém chamou ambulância a tempo. O vídeo causou revolta geral. Hashtags como Justiça por Laura e Lucas Merece Paz alcançaram o topo do Twitter Brasil naquela noite. No dia seguinte, Marina ligou. Lucas, tenho uma notícia importante. O Conselho de Proteção à Criança revogou o pedido de guarda provisória feito por Sofia. E, seu pedido foi aceito. Você tem o direito de levar Laura para casa em até 48 horas. Lucas não acreditava no que ouvia. Eu posso. Sim. Mas ainda há papéis a assinar. E Sofia já foi informada.
Lucas apertou os punhos. Não tenho mais medo dela. Naquela noite, Rafael e Lucas sentaram-se juntos no pequeno quarto. Então, você conseguiu. Rafael sorriu. Eu disse. Você não é um fracassado. Lucas olhou para o cesto de palha vazio e murmurou. Amanhã, ela vai estar de volta aqui. Mas desta vez, por felicidade. E a Sofia? Lucas ficou em silêncio. Não me importo mais. Mas, se ela machucar mais alguém, eu não vou calar. Rafael levantou o copo de água. Pela Laura. Lucas brindou. E por todas as crianças que não têm quem as proteja. No dia em que Lucas foi autorizado a levar Laura para casa, o céu do Rio de Janeiro se abriu em sol. A luz atravessava as árvores e iluminava a pequena rua onde tudo havia começado na escuridão do desespero. Mas hoje era diferente. Beatriz estava em frente ao centro de acolhimento, segurando um cobertor fino com Laura enrolada dentro. A menina já estava melhor, o rosto não mais pálido, os olhos brilhantes como duas contas de vidro. Lucas disse Beatriz, com os olhos marejados, fique firme. Você é o herói da vida dessa menina. Lucas sorriu e estendeu os braços para pegar Laura. A menina estendeu a mão, tocou o rosto dele e encostou a cabeça em seu ombro como quem finalmente encontrou o verdadeiro lar. Obrigado por tudo, sussurrou Lucas. Beatriz apertou levemente a mão dele. Mantenha a fé. Nunca deixe alguém como Sofia fazer você esquecer o seu valor. De volta à pensão, Lucas não encontrou mais olhares de desprezo. Ao contrário, alguns vizinhos acenavam das janelas. Dona Joana, do andar de cima, gritou. Lucas! Tem um pouco de mingau quente aqui. Sobe para dar para a menina. Obrigado, Dona Joana. Lucas levantou os olhos, com um sorriso genuíno. Rafael abriu a porta do quarto, agora limpo, com paredes recém-pintadas e um berço novo ao lado da cama. Você achou que eu ia deixar vocês dois naquele buraco? Rafael riu, orgulhoso. Mas como? Campanha na internet. Um grupo de voluntários veio ajudar. Disseram, um pai que cria uma filha no fundo do poço merece uma casa iluminada. Lucas abraçou Laura, os olhos vermelhos. Naquela noite, Lucas sentou-se perto da janela, à luz amarela do poste. Ao lado, uma foto mostrava Laura nos braços dele, com Rafael e Beatriz sorrindo ao fundo. Ao lado da moldura, um envelope enviado por Marina. Ele abriu. Dentro, um documento oficial. O Tribunal da Comarca do Rio de Janeiro reconhece Lucas Silva como guardião legal da menor Laura. Medida protetiva de urgência contra Sofia Silva válida por 90 dias, aguardando julgamento. Lucas dobrou o papel, encostou no peito. Laura, agora você tem um pai de verdade. 3 semanas depois, Sofia foi intimada a comparecer ao tribunal, acusada de calúnia, obstrução da assistência infantil e abandono de incapaz. A imprensa lotava os arredores do Tribunal Central do Rio de Janeiro. Repórteres gritavam. A senhora tem algo a dizer sobre o vídeo de Ismael? A senhora realmente agrediu sua própria filha? O que pensa sobre ser chamada de a mãe mais cruel do ano nas redes? Sofia escondeu o rosto e entrou apressada, sem responder. Mas dentro da sala, tudo estava claro. Larissa, advogada de Lucas, falou com firmeza. A ré não só abandonou o filho ainda pequeno, como tentou empurrar a neta para uma instituição suspeita, tudo para escapar da responsabilidade legal. Foi graças à repercussão da publicação do autor que dezenas de testemunhas vieram à tona. Não restam dúvidas quanto à crueldade e motivação da senhora Sofia Silva. Sofia ficou calada, os lábios cerrados, o olhar sem mais poder. O juiz declarou. A ré perde todo e qualquer direito de contato com a menor Laura por 5 anos. Está sob medida cautelar e será penalizada com multa e prestação de serviços comunitários. Sentado no banco, Lucas apertou a mão de Rafael. Ela não vai mais machucar ninguém, sussurrou. Rafael sorriu. Pela primeira vez, a justiça escolheu o lado certo.
Após o julgamento, uma rede de apoio à família solo convidou Lucas para contar sua história em um evento em Florianópolis. Diante de centenas de pessoas, Lucas segurava Laura nos braços e começou: Eu fui uma criança abandonada. Cresci num abrigo, sem amor, sem proteção. Achei que seria só mais uma sombra na vida dos outros, até o dia em que aquela caixa de madeira chegou. E dentro dela, uma criança que me fez enxergar a mim mesmo. Ele olhou para Laura, dormindo tranquila, e continuou. Disseram que eu não tinha capacidade de ser pai. Mas o amor não exige diploma. Ele exige coragem. E fé. Aplausos encheram o auditório. Algumas pessoas choravam. Mais tarde, Rafael criou um podcast chamado O Luz no Fim do Túnel, com Lucas como convidado regular. Eles convidavam pessoas sobreviventes de abandono, violência e negligência, e ofereciam espaço para que pudessem contar sua jornada. Uma mulher, ex-moradora de rua, disse: Eu já quis morrer até ouvir a história do Lucas. Me fez acreditar que eu também mereço recomeçar. Numa manhã de primavera, Lucas empurrava o carrinho de Laura pelo Parque Ibirapuera. Pessoas que antes viravam o rosto agora o cumprimentavam. Bom dia, Lucas. Laura está melhor? Se precisar de algo, é só falar. Ele retribuiu os cumprimentos com um sorriso suave, como os primeiros raios de sol. Rafael vinha atrás, carregando uma sacola de mantimentos. Ei, você esqueceu o gorro da bebê. Lucas pegou o gorro, cobriu a cabeça de Laura com cuidado e sussurrou: Obrigado por vir até mim quando o mundo inteiro virou as costas. Na parede do antigo quarto, agora renovado e iluminado, Lucas escreveu com giz branco: Ninguém nasce para ser abandonado. Talvez ninguém tenha te amado antes, mas agora tem. Abaixo, um desenho feito por uma criança vizinha, Lucas com Laura nos ombros, ambos sorrindo sob o sol dourado. Ninguém nasce para ser rejeitado. Mesmo vindo das trevas, um ser humano pode se erguer e tornar-se luz para os outros. Lucas, um homem desprezado pela sociedade e traído pela própria mãe, encontrou, através do amor por Laura, sua dignidade e fé na vida novamente. Sua história nos lembra que coragem, amor e perseverança podem transformar dor em esperança e que ninguém tem o direito de roubar o futuro de uma criança inocente. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.